Eu diria que, principalmente depois da pandemia, ela se tornou uma questão muito importante para a população. A população acordou para isso, mas a doença mental é um problema muito grande há muitos anos, né? O problema é que antes a gente não tinha uma dimensão clara do do tamanho de sofrimento da população. Hoje a gente tem um sistema que consegue, de certa forma, ter uma ideia melhor do quanto que isso aflige a população. Quando você vai pegar um paper, um artigo científico da década de 80 sobre depressão, por exemplo, tem lá a primeira frase do artigo: a depressão é um problema, blá 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 blá. Estima-se que em 2020, isso lá em 1980, a depressão seja um problema de saúde pública global e uma das principais causas de incapacidade, etc. A gente de fato, é uma das principais causas. Mas a gente de fato foi se tornando como sociedade mais depressivo, ou agora a gente tem mais ferramentas para enxergar que as pessoas são depressivas? Porque assim, talvez, na opinião de vocês, ou pelo conhecimento de vocês, a gente não tá tão depressivo quanto antes, ou, porra, melhor ainda, cara, a gente realmente tem todos esses motivos para ter esses... Tirando pandemia, pra gente desenvolver esse tipo de problema, a gente realmente tem cada vez mais estímulo para se tornar mais depressivo. É o quê? Redes sociais contribuem e tal. Depressão. Eu que não sou um estudioso nessa parada aí, eu diria que sim, cara. Eu acho que a gente vive mesmo num espaço que a gente tem tanto estímulo, tanta coisa chegando o tempo inteiro que simplesmente mexe com a cabeça. Depressão é um problema multifatorial, né? Não tem uma causa. E hoje é difícil afirmar porque nós não temos dados de caçadores-coletores, ou a depressão ela começou a surgir mesmo formalmente na história da psiquiatria depois de 1800. Então antes disso nem existia esse nome, então é difícil dizer. Era uma outra categoria. Mas assim, minha opinião, acredito que, e essa crença, essa opinião que eu tenho é baseado em dados científicos, mas não é que os dados apontaram isso, tá? Eu acredito que isso tem a ver, que sim, acredito que o mundo hoje é um mundo mais depressogênico. Então é um mundo mais gerador de depressão, por algumas razões. Isso comparando com, sei lá, caçadores-coletores ou com os nossos antepassados. Claro, e aí quando eu faço isso, sempre tem um imbecil que fala: ah, mas então naquela época era melhor que hoje. Não, cara, naquela época com 20 anos a gente perdia os dentes da boca por falta de vitamina. Ninguém tá falando isso, pisava num galho podre, perdi o pé com infecção. A questão é que talvez em alguns aspectos a sociedade esteja sendo esmagada pelo seu próprio crescimento. 3 eu posso levantar aqui. Um deles... e esses 3 giram em torno do mesmo pano de fundo, que a gente chama de incompatibilidade evolutiva. O nosso organismo não foi desenvolvido para uma série de coisas que a gente está executando hoje. Sedentarismo. Então, nós não fomos feitos para ser sedentário. O nosso corpo é feito para gastar calorias, para caminhar. Por isso que é cheio de dobradiça, para você subir, segurar nas coisas, puxar coisa, empurrar coisa, pular, se agachar. E hoje a gente não faz isso. Qual que é o resultado dessa incompatibilidade evolutiva? 50% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Metade, irmão. Anda na rua pra você ver um dia e perceba quem é magro. Tá? Então esse é o primeiro item. Segundo, estresse crônico. Nós temos um sistema evolutivamente conservado para lidar com o estresse, que é o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, que envolve a resposta de estresse. Esse eixo, cara, ele é maravilhoso para lidar com o estresse, quando o estresse for justificável. Se você tá andando na rua e um cachorro bravo vem correndo atrás de você, ou vem uma galera te surrar, você vai ter um aumento da atividade desse eixo, uma liberação de adrenalina e cortisol que vai mobilizar energeticamente o seu corpo para uma resposta funcional de luta ou fuga. Ou você vai lutar ou fugir contra aquilo. Walter Cannon caracterizou isso, década de 40. Então você vai ter liberação de glicose, gliconeogênese no fígado, dilatação dos brônquios, para você respirar melhor, liberação de analgésico endógeno. Se você estiver correndo e prisar em alguma coisa, você nem vai ver, velho. Não vai nem sentir Cachorro dor. correndo atrás de você nem vai sentir dor, vai ver depois que se fudeu. Então ele mobiliza e é perfeito. O problema é que hoje a gente tem toda essa mobilização em casa, pensando no trabalho. Então virou crônico. Qual que é o resultado dessa incompatibilidade evolutiva?
uma epidemia de depressão. Porque aí, estresse é um fator de risco para depressão. E o último item, sono. A gente não foi feito para estar 21h50 com luz branca no rosto igual agora. Qual que é o resultado dessa incompatibilidade evolutiva? Um problema de sono crônico na sociedade inteira. Isso é uma indireta? Não. Quer ir embora? Não, cara. Não, é uma vez por mês tá ok, não tem problema, não vai prejudicar. Mas a questão é que, sim, velho, hoje a gente vive num ambiente que é mais obesogênico, estressogênico, gera problema de sono e, consequentemente, isso converge para um aumento da chance de depressão. E aí tem um componente, tem dois componentes. Primeiro esse do sono alterado e depois essa coisa, essa relação com o estresse. Porque, por exemplo, quando você estava lá na savana, você saía correndo do predador, resolvia o problema, acabou. Agora não, você está ali, e é que nem você disse, eu tenho um monte de problema, eu tiro um, aparece outro. Tiro um, aparece outro. Tira um e aparece outro. E aí a gente entra numa coisa que é o desamparo aprendido. Exatamente. Que é o quanto você faz, mas parece que você nunca saiu do lugar, tá sempre na mesma situação. Daí você vai criando o que a terapia cognitivo-comportamental chama de desesperança. Né? Você começa a dizer, tá bom, minha vida é numa meta, tô fudido aqui, é isso aí, e aí a tua motivação vai caindo, tua libido vai caindo, teu nível de energia vai caindo, teus pensamentos começam a ficar mais aversivos. A gente testa em camundongo o desamparo aprendido. Você bota ele na água, num lugar que ele não tem como sair, e você vai ver que inicialmente ele vai nadar tentando fugir. Em algum momento ele vai ver que não tem escapatória. Ele desiste. Ele fica boiando, esperando a morte chegar. Ou a gente não faz mais isso, ou você pega e ensina o rato a pressionar uma barra para desligar choques nos pés dele, choques leves nos pés dele, desconfortáveis, mas não chega a danificar o tecido. Então ele aprende a desligar a barra. Ele vai lá, desliga a barra, para o choque. Daí você desliga essa barra. Ele pressiona a barra e não desliga. Ele fica pressionando a barra e não desliga o choque. Chega uma hora que você vai ver que ele vai parar de se limpar. O rato, ele tá o tempo todo se limpando. Ele para de se limpar, mais. Ele vai pro canto, ele pode parar de comer. Você bota ele uma não vai fêmea, ter interesse, ele não tem interesse na fêmea. É um comportamento tipo depressivo. Você dá um antidepressivo que o humano toma, ele reverte. Ele melhora. E o humano acontece isso, cara. O cara toma ferro pra caramba. Pô, toda hora se fudendo ali. Tenta resolver aqui, tenta resolver ali. Não resolve. Tem uma hora que o cara fala, porra, que bosta. Foda-se essa merda, agora eu vou chupar vape e jogar Dota de noite tomando Venvance e qual que é o outro lá? O Zolpidem. Aí, ó, foda-se. Mano, esse negócio de Zolpidem, cuida. Você não fica bravo, né? Você fica bravo, é zoeira. Esse negócio de Zolpidem, daí, cuidado, velho. Mas a parte do vape não é zoeira, não fume essa merda. Nunca mais eu tomei remédio, na verdade. Nunca mais eu tomei Zolpidem pra... mas isso pra acontece. Ignorar o... E quando você vai ver, cara, na clínica, o paciente com início de depressão, é meio isso, cara. Ele tomou tanto choque, tentou desligar a barra e não conseguiu, que ele meio que começa a falar, beleza, vou tomar choque. Uma parada interessante é que assim, vocês não citaram o efeito das redes sociais na sociedade, tá ligado? Que pra mim... É porque também né? Eu que é recente também. Eu tô enfiado sabe, nessa cara. Porra, né? E é verdade, tem isso. E, porra, eu tirando do meu cu aqui, não tem dado, não tem nada disso, mas, porra, eu sinto que tem ali,